obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, reunidos em Teu nome, para estudarmos as revelações. Vamos pedir que o Espírito da Verdade nos ajude a iluminar o caminho e que nosso ajustador do pensamento permita ampliarmos a nossa consciência para perceber esse caminho e caminhar por ele. Amém, amém, Amém. amém. O André, ele colocou aqui assim, Henrique, somos uma grande família urantiana, eu concordo. Aí me veio uma canção que eu queria só cantarolar, uma frasezinha dela aqui, posso? Claro, não só pode como deve. Somos todos de uma família, somos todos de uma família, família de amor, família de amor, família de amor, família de amor. Muito obrigado, Iana. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Vamos recomendar suas interpretações aí nos próximos encontros. Bem, pessoal, parece que nós paramos no documento 135/12, e que trata da morte de João Batista. Então, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês o documento. E acho que estão vendo aí já. Então, quem vai ler? Eu posso ler. Isso, por favor. A morte de João Batista. De fato, João estava trabalhando no sul da Pérea, quando foi preso e levado imediatamente para a prisão da fortaleza de Macaéros, onde foi encarcerado até sua execução. Herodes governava sobre a Pérea e a Galileia. Nessa época, mantinha residência na Pérea, tanto em Júlias quanto em Macaéros. Na Galileia, a residência oficial tinha sido levada de Séforis para a nova capital em Tiberíades. Herodes temia libertar João por medo de que ele instigasse a rebelião. Temia condená-lo e que a multidão causasse motins na capital, pois milhares de pereianos acreditavam que João era um homem sagrado, um profeta. Portanto, Herodes mantinha o pregador nazarita na prisão, não sabendo mais o que fazer com ele. Muitas vezes João tinha estado perante Herodes, mas nunca concordara em sair dos domínios do Herodes, nem de abster-se de todas as atividades públicas se fosse libertado. E a nova agitação a respeito de Jesus de Nazaré, que crescia firmemente, serviu para demoestar Herodes de que não era a hora de libertar João. Além disso, João era também uma vítima do ódio intenso e amargo de Herodias, a mulher ilegal de Herodes. Em inúmeras ocasiões, Herodes falou com João sobre o reino do céu, ao mesmo tempo em que ficava, algumas vezes, seriamente impressionado com a sua mensagem e tinha medo de libertá-lo da prisão. Já que em Tiberíades, grande parte do edifício estava em construção, Herodes passava um tempo considerável nas suas residências pereianas, pois tinha predileção pela fortaleza de Macaéros. Muitos anos passariam antes que todos os prédios públicos e a residência oficial em Tiberíades estivessem completamente prontos. Para celebrar o seu aniversário, Herodes fez uma grande festa no palácio em Macaéros e convidou os seus principais oficiais e outros homens de posição elevada nos conselhos do governo da Galileia e Pérea.
Já que Herodias tinha fracassado em causar a morte de João, por apelo direto a Herodes, ela estabeleceu para si mesma a tarefa de levar João à morte por meio de um plano astuto. No decorrer das festividades e entretenimentos daquela noite, Herodias apresentou a sua filha para dançar diante dos convivas. Herodes estava muito encantado com a dança da donzela e, chamando-a diante de si, disse: Tu és encantadora, estou muito satisfeito contigo. Pede a mim, neste meu aniversário, o que desejares, que eu darei a ti, ainda que seja a metade do meu reino. E Herodes fazia tudo isso sob a influência de muito vinho. A donzela retirou-se e perguntou à sua mãe: o que deveria ela pedir a Herodes? Herodias disse: Vá, Herodes, e peça a cabeça de João Batista. E a jovem donzela, retornando à mesa do banquete, disse a Herodes: Eu peço que me entregues imediatamente a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes ficou cheio de medo e de tristeza. No entanto, havia dado a sua palavra diante de todos os que se assentavam para banquetear-se com ele, e por isso não podia negar o pedido. E Herodes Antipas enviou um soldado com a ordem de trazer a cabeça de João. E João teve, então, a sua cabeça decepada, naquela noite, na prisão. E o soldado trouxe a cabeça do profeta em uma bandeja e apresentou à jovem donzela no fundo da sala de banquete. E a donzela deu a bandeja à sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram sobre isso, vieram à prisão buscar o corpo de João. E depois de colocá-lo em um túmulo, foram embora e contaram tudo a Jesus. Obrigado. Nada. Muito triste. Foi uma passagem bem triste mesmo, essa da morte de João. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aí, mas, na verdade, não tem muito o que falar dessa morte de João. Ele foi realmente assassinado ali, né? Durante meu áudio já está bom, gente? Seu áudio está muito bom. Já está bom. Tá excelente. Eu tinha esperança de Urântia não confirmar essa história. Então, interessante que o Herodes deu a possibilidade de ele ser libertado se ele se afastasse ali, né, e se ele parasse de fazer as reuniões e tudo, né? E ele não aceitou. Se ele fosse para longe. Na verdade, claro, isso é tudo elucubração e talvez a gente nunca saiba, fica só a dúvida aqui, mas aparentemente, às vezes me vem a ideia de que a morte de João seguiu um script, né? Um script que estava escrito, que tinha que ocorrer dessa forma, né? Porque tinha que ser desse modo, no sentido de que, uma vez feito o trabalho dele, ele desse oportunidade, então, para que o trabalho de Jesus tivesse início. Mas, enfim, dependendo de como a gente lê, a gente se permite esse tipo de interpretação, mas... E aí também depende muito de com quais olhos você lê, porque você pode até imaginar em algum tipo de influência caligastiana, nessa ideia maquiavélica que a Herodias teve, né? Difícil saber. E então, quem crê em algo assim, ou fica com a ideia de uma influência caligastiana, ou fica com a ideia de que foi um arranjo divino para que tudo transcorresse dessa forma. Mas, enfim, ocorreu. Vida que segue. Oi, Isabela. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou feliz que a Maria Angélica chegou.
Eu estava com saudade dela esse tempo todo, desde novembro do ano passado. E a Angélica, para variar, está ausente, mas tudo bem. A gente suporta, né, a ausência da Angélica até ela voltar. Em relação a João, eu acho interessante isso que o Milton colocou, eu não tinha pensado nisso, mas assim, até que ponto esse confronto dele com a autoridade, né? Ele foi confrontando a autoridade, e até que ponto a gente vai ter que fazer isso, confrontar? Agora, o Caligasca, Jesus ainda não tinha falado com ele, tirado ele do poder, né? Pode ser? Já tinha. Já? Já Não. lá no... Sim. Foi no deserto, não foi? Já Deserto. tinha. Isso, já Logo, tinha. Verdade. Então, ele não tinha influência sobre João, o Caligasca. Nem sobre Herodes. Então, ele não tinha, então foi o João mesmo, ele decidiu confrontar, parecia que ele queria morrer, não é possível. Ele era muito firme, né? Ele tinha muitos princípios ele era muito arraigado em tudo que ele conhecia e naquilo que ele acreditava ser a missão dele, né? Que era abrir o caminho para Jesus. Eu acho isso. Sim, mas até que ponto a gente tem que ser radical? Por exemplo, se eu estou vendo que a pessoa não dá conta de entender o que eu estou falando, eu grito, eu faço, não adianta, ela não vai entender, ela só consegue chegar até ali, ela não entende, ela precisa de um processo longo ou curto para ela entender o que eu estou falando. É isso que eu não estou entendendo dele, parece que ele era teimoso, sabe? Radical. Para mim, parecia radical, teimoso. Ele poderia negociar, gente, tá, tudo bem, o cara tá me liberando, eu vou dar um recuo, mas eu ganho aqui, eu ganho ali, eu amplio aqui. Não, ele foi confrontando, ele foi para a radicalidade. Para mim, ele foi para a radicalidade. Mas, enfim, quem sou eu, né? Eu só estou falando aqui de fora, milhões de anos depois, então... Eu concordo um pouco com essa coisa do radicalismo, né? Porque o radicalismo, a gente vê no Islã, né? O radicalismo leva à morte, né? Ele leva ao suicídio, ele leva ao autossuicídio, né? Para, enfim, se tornarem mártires e tal. Então, assim, é complicado mesmo essa coisa de ser radical, né? Eu também tenho a tendência a pensar assim, assim, para não negar, né, uma doutrina, ele foi firme e radical até o fim, tá? Mas não deixa de ser um radicalismo, né? Eu tenho um pouco de receio, eu tenho uns questionamentos com relação às ideias muito radicais, né? Porque as ideias muito radicais significa inflexibilidade total, né? Essa era para o bem, mas imagina as ideias radicais para o mal. A pessoa cria um círculo, né, uma membrana em volta que não permite nenhuma flexibilização de ideias, nada, a ponto de matar quem não concorda, né? Então tem esse polo também. E eu fico perguntando se precisava dele morrer assim, dessa forma. Eu não sei se impediria o caminho de Jesus, também penso assim, né? Mas... Porque eu penso também, ele poderia voltar a ser um pastor, como ele era, né? Agora eu vou deixar livre, ou vou seguir Jesus, não sei, vou ser um seguidor de Jesus, ou um simples discípulo, ou mesmo um apóstolo, não sei, mas... Ou poderia ser um apóstolo, por que não, né? Mas ele seguir Jesus, e ele levaria também aqueles... É interessante isso que ele escolheu, né? Muito interessante, sabe? Agora, essa escolha dele, com certeza, evidenciou muito a maldade, né? Quer dizer, com a morte dele, ficou muito escancarado, a gente fica assustado, a gente chocado com o tamanho da maldade, da ambição
Eu acho que a morte dele trouxe isso muito à tona, né? Choca mesmo. Porque eles tinham costume, né? Desculpe, Sueli. Não, eu ia responder o Milton, depois a minha resposta acho que cabe também para a Lilian e para a Isabela e para a Angélica. Primeiro que eu acho que João, por tudo que a gente já leu, né, até agora, ele era uma pessoa bastante firme, os nazaristas são bastante radicais, né, levam tudo meio que ao pé da letra, e ele queria cumprir ele sabia que ele era o precursor de Jesus, e ele queria cumprir essa tarefa que ele acreditava ser dele. E aí, em algum momento, ele pede para ele estava já na prisão há muito tempo, e ele já estava muito cansado daquilo, e ele os discípulos dele iam até ele e perguntavam, nossa, e Jesus não vai te salvar? E Jesus não vai tirar você daí, né? Por que o Messias não faz isso? E aí ele acabou até mandando um discípulos dele para conversar com Jesus, né? Perguntando por que ele estava na prisão, se o trabalho dele já tinha terminado ou não, o que tinha que fazer. E aí Jesus diz o seguinte, ele fala, ide a João e dizei a ele que não me esqueci dele, e que ele deve suportar tudo isso, pois o conveniente é que cumpramos tudo que é reto. Não dá para barganhar com Herodes. Não dá para dizer, tá bom, então eu vou fingir que eu não estou acreditando nisso, só um pouquinho, só para eu escapar da prisão. Não dá para fazer isso, tem que ser justo e reto. Dizei a João o que vós ouvistes, que as boas novas são pregadas aos pobres, e finalmente, e principalmente, dizei ao amado precursor da minha missão aqui na terra, que ele será abundantemente abençoado na idade que está por vir, se ele, de mim, não encontrar ocasião para duvidar e cair. Ou seja, Jesus acabou dizendo para ele que aquilo era a missão dele, no meu ponto de vista, né? Quer ver, ó? Diz a João, principalmente, que ele não pode duvidar de mim, né? Porque se ele duvidar de mim, ele pode cair. E essa foi a última palavra que João recebeu de Jesus. E essa mensagem confortou-o grandemente e muito fez para estabilizar a sua fé e para prepará-lo para o trágico fim da sua vida na carne, que veio pouco tempo depois dessa ocasião memorável. Então, Jesus queria que ele fosse decapitado, Jesus queria que ele caísse nas mãos da Herodita, não lembro o nome dela, e de Herodes. Não, Jesus não queria isso. Mas Jesus queria que ele permanecesse firme, fiel aos princípios, né? Fiel à missão dele. Quem tramou tudo isso não foi Jesus, quem tramou tudo isso foi Herodes e foi a esposa dele lá, e com a filha dele, ou enteada dele, não me lembro. Assim como, quem foi que matou Jesus? Foi o pai que deixou ele morrer? Não, foram os homens por livre-arbítrio que crucificaram Jesus. E para mim é a mesma coisa. Obrigada. Bom, Sussu. Yara? Eu ressoo 100% com as palavras que ele trouxe na compreensão, compreendo dessa forma também, sem considerar que aquela barbaridade que a gente via naquela época não era só daquela época, não, né? Hoje em dia a gente ainda vê muitas coisas lembrando aí tudo isso, mas o próprio presidente Bolsonaro disse que ele é fiel aos princípios dele, ainda que isso custe a própria vida, né? Então, essa questão de acreditar na missão que se tem, na retidão que deve se sustentar com a firmeza, né? É algo que eu acho que fez parte ali, né? Jesus também da mesma forma. Com toda a indignação que João sentiu, né, de não ter sido retirado da prisão, e Jesus também quando estava na cruz, mas tinha algo que era maior, né? E
é algo que diz assim, não dá para negociar. Quando há uma clareza do que se acredita que tenha que ser o caminho e a escolha feita, não dá para negociar. Eu acredito que isso é muito forte quando acontece, né? Quando a Isabela fala de não radicalismo, eu acredito que a gente trazendo o conhecimento aqui de Urântia para os dias de hoje, pensando na vida de cada um de nós, talvez a gente possa pensar que existem outras maneiras da gente não se perder dos nossos princípios sem que tenha que custar a nossa vida, né? Talvez isso seja bom para a gente refletir. Naquele momento, não houve a possibilidade de se negociar e nem de se afastar, como foi proposto. Mas hoje, nos tempos de hoje, nós que estamos tendo a oportunidade de estudar esse conteúdo, a gente pode talvez trazer para as nossas vidas que a gente tem outras possibilidades para não nos perder dos nossos princípios, né? Muito bem, Yara. Ai, pode falar, Toninho. Eu sou assim, só que ela tocou no nome aí, que é do presidente, né, que de certo ponto de vista, até onde vai realmente o princípio dele e o que ele reconhece por Deus, que Deus é o Deus dele, eu acho que a decisão errada foi tomar decisão do lado do Herodes com a cabeça cheia de vinho. Eu acho que se ele não tivesse com a cabeça cheia de vinho, ele falou, não, minha filha, minha sobrinha, eu não vou tomar essa decisão. Eu acho que o vinho deu uma amoecida lá na cabeça dele e acabou tomando uma decisão fraca, né? Mas dentro da política e da cultura temos que ser flexíveis mesmo, né? Acho que com a gente deve ser um pouquinho ali firme, mas na cultura e na política nós devemos ser mais flexíveis, porque senão fica uma coisa difícil, né? Obrigada, Tony. Isabela? Então, Yara, Sueli, Yara e os irmãozinhos. Eu vou ter que pôr óculos, senão eu não consigo ver. Então, eu continuo achando, eu ainda não... quando eu pergunto porque eu quero aprender, mesmo que eu ache isso ou aquilo de determinado texto, isso é o meu olhar, e eu quero aprender, ver cada olhar de cada um de vocês, para que eu perceba um outro lugar que eu não percebi, porque cada um tem uma percepção, cada um tem uma leitura da realidade, e é isso que eu quero ver, o que vocês estão vendo na janela de vocês, que eu não vou conseguir ver nessa janela aí, só vocês. Então, as minhas perguntas, eu falo desse lugar. Então, eu entendo ainda não saí do lugar, que o João, ele como a Sueli colocou, os nazarenos são muito flexíveis, são muito rígidos, né? Inflexíveis, Inflexíveis, rígidos, isso, né? Nos princípios deles. Então, é isso e pronto, e acabou. Então, assim, quanto o ego saudável é aquele ego mais flexível. Então, se eu tenho uma vara de bambu, eu pego a vara de bambu, faço... Aí ela volta para a mesma posição, para depois ela voltar. E ela não se quebra. E o que é duro, quando vem o vento, ele quebra, a vara quebra. Então, quanto mais flexível for o meu ego, mais saudável é você, mais adaptativo é você. Nós aprendemos aqui que a vida é adaptação. Eu tenho que me conectar o tempo inteiro na fonte primária energética da criação. Eu tenho que me conectar com o Criador. E quando eu não estou conectada, eu entendo que isso é imperfeição. Eu entendo que eu estou no lugar do pecado ou do mal. E quanto mais longe dessa conexão eu tiver, mais pecado eu vou estar e mais na posição do mal eu vou estar. Então, a proposta que eu entendo, que o universo falou para mim, Isabela, caminho do meio.
Junta os dois polos e vamos no caminho do meio, andando em cima de um fiozinho, cuidado para você não cair. Do lado de cá, pro lado de cá. Então, assim, eu vou passar a vida toda tentando me adaptar. Então, eu vi que o João, ele era muito radical, ele acreditava nos princípios dele, e ele não abria mão desses princípios, não cabia negociação. Tudo bem, mas acontece que as pessoas também têm seus princípios e elas vão conseguir ou não entender o seu princípio, elas vão conseguir ou não tomar o seu princípio como verdade para elas, sendo que elas vêm de uma família de ancestrais que tem crença e cultura, hábitos, ações, tudo dentro daquela cultura dela, que requer um conhecimento, um movimento, ações diferentes para ela entender o que ele está falando. E Jesus fez exatamente o contrário do que ele fez. E quando Jesus fala assim, que era o caminho dele, era o destino dele, por quê? Quando nós tomamos uma ação, eu entendo assim, eu tomo uma ação, vai ter uma consequência. Plantar não é obrigado, não, mas colher você vai colher. Então, é uma consequência. Então, houve uma consequência da ação que ele tomou. Por isso que ele ele não desviou as consequências que cabia para aquele processo. Ele poderia fazer isso, mas em algum momento ele entendeu que não era cabível ele interferir naquele processo. Eu já falei da perceber a realidade, e a capacidade de negociação. Jesus negociava, excelente negociador, mediador, né? E que João não era assim. Eu percebi que João tinha muita dificuldade de negociar, muita dificuldade de mediar. Ainda eu estou nesse lugar. Eu não sei que dia que eu vou sair dele, mas, por enquanto, eu estou entendendo assim o João. Obrigada. Tá certo, Isabela, obrigada. Henrique? Pessoal, eu vou sugerir que a gente use aqui esse bonequinho das reações para a gente colocar a ordem na sequência de falas. Então, alguns estão usando, outros não. Eu sugiro que todos nós usemos. Olha, eu acho muito legal essa discussão que a gente está tendo aqui. É claro, cada um de nós formamos uma ideia sobre o que é certo e errado. Pessoalmente, eu agradeço a João que ele tenha se portado da maneira como ele se portou. Porque, assim, eu não acho que ele se suicidou, acho que ele foi uma vítima de uma pessoa má. Ele acreditava em Jesus, naquilo que ele estava pregando, e a flexibilidade dele com Herodes, o que seria. Não, você me solta, eu não vou fazer mais os discursos que eu faço. Eu não vou falar mais o que eu falo. Eu não vou ser quem eu sou. Eu vou permitir que você me chame de mentiroso, eu vou permitir que as pessoas deixem de acreditar tudo aquilo que eu falei. E tudo bem, você me solta por enquanto e eu vou viver legal, né? Então, eu teria uma decepção muito grande se João tivesse fingido ou se submetido a uma chantagem de qualquer tipo para fazer com que ele voltasse atrás em tudo que ele tinha pregado, em tudo que ele tinha feito. E eu acho que se ele fizesse isso, ele teria comprometido o trabalho de Jesus. Ele pregou a vinda de um Messias, e se ele saísse ali da prisão, o que ele ia fazer? Se esconder em algum lugar? Os discípulos dele, que eram muitos, iam agir de que forma com esse João que deixou de ser o João?
passou a ser a Joana, ou a Maria Chiquinha, não sei. Então, cada um de nós, evidentemente, interpreta essa atitude de João de uma forma. Mas eu acho que a história seria muito diferente. E, na verdade, João não sabia que ia morrer. Ele estava preso. Ele sabia que tinha o risco de morrer, mas quando ele pregava aos quatro ventos lá no Rio Jordão, no meio de todos os judeus, ele sabia que ele corria esse risco, né? Ele sabia que ele estava provocando ou desafiando as autoridades da época. Então, não sei, eu acho que se eu estivesse no lugar dele, falando por mim, eu provavelmente não teria feito um acordo com Herodes para negar todo aquele trabalho que eu tinha feito antes. Eu não teria voltado atrás só para poder permanecer vivo, porque eu não acho que fosse uma escolha de 10 minutos, ou de um dia, ou de uma semana. Eu acho que se Herodes libertasse ele, e ele voltasse a pregar, ele seria morto. E pior ainda, né? Porque como é que ele iria explicar para os discípulos dele que ele fez um acordo dessa natureza com Herodes? Então, não sei, acho que realmente é uma questão polêmica. Acho que Jesus também não voltou atrás nas posições dele. E ele foi crucificado também. Mas, enfim, assim como os apóstolos de Jesus foram crucificados e se recusaram a negar Jesus depois que Jesus morreu, né? Muitos apóstolos foram crucificados. Então, é claro, sempre existe coisas que a gente pensa de uma forma ou que outro pensa de outra forma. Mas eu acho que foi muito legal essa discussão em torno dessa situação de João, porque uma coisa muito importante, que o legado mais importante que Jesus nos deixou, foi o legado da retidão, de não abrir mão, de não se deixar subornar por qualquer razão que seja para te desviar das tuas metas divinas. Então, eu acho que nesse sentido, apesar do radicalismo, João agiu dentro de uma retidão, e uma retidão que era esperada, talvez, não sei, por Jesus. Depois que João morreu, os discípulos de Jesus, os discípulos de João, ficaram bastante contrariados com Jesus, porque eles achavam que Jesus teria traído a João, não tinha feito nada para salvar João. E, pouco a pouco, essa situação foi se revertendo e esses discípulos acabaram se juntando aos discípulos de Jesus, ainda com dificuldades de negociação, mas eu acho que parte disso foi justamente a ideia, a determinação da defesa do reino dos céus. Mas, enfim, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Oi, Lília. Não, eu estava lendo aqui, aqui diz que Herodes, que ele teve várias vezes com João, porque ele ficou um ano preso, né? Impressionante isso. Ele ficou um ano preso, e ele teve várias vezes com o João, com Herodes.
E o Herodes, ao mesmo tempo que queria soltar ele, que tinha uma certa, não achava ele muito perigoso, mas ao mesmo tempo ele tinha aquela multidão, tinha medo de matar ele, né? E daí é que fala que muitas vezes João tinha estado perante Herodes, mas nunca concordara em sair dos domínios de Herodes, então ele queria que saísse de lá, né? E nem de abster-se de todas as atividades públicas se fosse libertado, quer dizer, eu vou continuar a fazer a mesma coisa, né? Então, quer dizer, ele iria continuar a fazer o que ele fazia. Então, daí Herodes disse, então não dá, né? Por isso que eu digo, quem sabe, se ele fosse para outra parte do país, certamente as pessoas iriam junto com ele, né? E ele pregaria da mesma maneira, mas como você disse, quem sabe se fosse morto em outro lugar, porque ele começaria um grande grupo, né? Então, de qualquer maneira, porque ele era muito impetuoso, eu acho que ele não teria muito lugar onde se esconder, não. Uma hora o Herodes ia pegar ele. Obrigado, Lilian. Oi, Tony. Me lembrou um pouco o Galileu Galilei, né? Que, apesar das evidências, ele acabou, diante das algemas, ele acabou negando, né? Mas, assim, de um ponto de vista assim, um pouquinho mais sutil, o João tinha os dons da clarividência, da vidência. Você acha que ele já não sabia, já não estava preparado para isso? Ele já tinha visto. Então, a gente às vezes coloca umas falas, né, bem humanas, bem parecidas com o nosso dia a dia, mas eu acho que no tamanho de João, eu acho que ele, sabe, sabia que já tudo isso ia acontecer. Talvez os discípulos, né, que pensavam numa coisa mais política, mais que reino é esse, mais política, talvez ficaram muito desapontados mesmo, né? Obrigada, Tony. Mais alguém quer falar sobre João? Porque o próximo documento é sobre o batismo.